E aí agora a gente vai para o item 6, falar de galinha de capoeira, que são aquelas galinhas de fundo de quintal, aquela galinha que você cria, que a vovó criava sem tanta preocupação com o desenvolvimento. Você pode até ter uma preocupação maior com o desenvolvimento, confinar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de ração, mas mesmo assim ela não vai desenvolver tão rápido quanto uma galinha híbrida ou quanto uma galinha de raça pura, exatamente pela falta de genética, né? Porque você tem uma mistura e isso atrapalha o desenvolvimento da ave. Não tem como controlar a produção. Qual a produção de ovos de uma galinha de capoeira? Quando vai começar a botar? Não tem como ter essa previsão exatamente pela falta de genética, né? A gente não sabe exatamente o que é que tem ali dentro. Às vezes você sabe, porque você misturou a ave tal com a ave tal, mas você não sabe o que é que vai prevalecer ali naquele negócio. Então, normalmente as galinhas começam a botar com 20 semanas, mas uma galinha de capoeira que não passou por um processo aí de fases, né? Fase pré-inicial, inicial, aí sim é que você vai, dificilmente você vai conseguir ter um controle exato do que é que vai acontecer. Então, eu tenho aves aqui que bota, quando eu aperto mais o sistema de criação dela, ela bota 4 ovos na semana, outras botam 6 ovos na semana. Que ótimo! 6 ovos na semana, mas na outra semana ela fica choca, passa 20 dias sem botar ovo. Né? 20 dias chocando o ovo, mais aquele período de resguardo, caso você tire os pintinhos, e mais 40 dias, caso você deixe o pintinho com ela. Então, é isso que torna uma ave de capoeira, e até mesmo algumas de dupla aptidão, inviável para uma criação de postura. Eu tenho uma galinha aqui que é batata. 9 ovos, fica choca. 9 ovos, fica choca. Você deixa ela com os pintinhos, beleza, vai criar os pintinhos, voltou a botar 9 ovos, fica choca. Não tem como ter uma produção boa com uma ave dessa. A não ser que você tenha um plantel grande. Você tendo um plantel grande, você torna esse plantel sustentável. A partir do momento que esse plantel se tornou sustentável, você começa a vender os excedentes. Mas volto a dizer, vai ter monte. Aí, como é que faz uma criação sustentável? Precisa ter tempo, precisa ter espaço, precisa ter dinheiro e precisa ter paciência. Se não tiver essas 4 coisas, não adianta se aventurar com melhoramento genético, não adianta se aventurar com criação sustentável. Você primeiro precisa fazer com que seu plantel seja sustentável. Seu plantel vai começar a gerar pintinhos e ovos que vai se autossustentar, porque você vai vender pintinho, porque você vai vender ovo, porque você vai vender a carne. Ele vai se autossustentar financeiramente. A partir daí é que você vai começar a vender algo direcionado para gerar renda. Mas até chegar nesse ponto, você gasta, amigão. Não, Sandro, eu vou comprar ali 200 pintinhos e vou deixar as fêmeas e aí a partir daí vai ficar sustentável. Não, sustentável é só quando você começa a gerar seus próprios pintinhos. Se você pega, se alguém chegar, eu tenho 200 aves para ser sustentável. Se alguém chegar e disser, eu vou comprar suas 200 aves, você vende? Se você vende, é porque ele não era sustentável, a sua função era abate. Se você pegar 200, cheguei em 200 aves, tenho hoje 200 ovos, se alguém chegar e quiser comprar os 200 ovos, você vende? Se você vender, sua criação não era sustentável, porque aqueles ovos eram o que iria gerar outros pintinhos. Se você vende os ovos, você não vai ter pintinho, você vai ter que ir comprar, sua criação deixou de ser sustentável. Então, não embaralhe a sua mente com coisas mirabolantes aí, não. Vai no negócio certo, porque eu sei o que é que eu estou lhe dizendo, e aí você vai conseguir gerar renda ou não, certo? Galinhas sem raças definidas, foi o que a gente acabou de falar. Extrema rusticidade. Você vai ter animais aí bem rústicos, bem adaptados ao sistema, à sua região, se é calor ou se é frio, bem adaptado aí na sua região, extremamente rústico. Então vai ter uma carne muito saborosa, uma carne com mais resistência, mas isso
com uma produção menor, tanto de carne quanto de ovos. Desenvolvimento lento. Para você ter um animal adulto vai demorar 8, 9 meses. Dá para eu adiantar? Dá. Você pode, nasceu aí 50 pintinhos aí na sua chocadeira, você pode pegar os 50 e começar a criar de uma forma profissional que ele desenvolva mais rápido. Alguns vão se desenvolver, outros não. Não é por causa de doença, não é por causa de ração, não é por causa de quantidade, é por causa da genética dele. Então, mesmo você fazendo todo esse esforço, alguns que têm um pouco de genética mais apurada vão se desenvolver mais rápido e outros não. Então, esse que desenvolver mais rápido, você vai ver se você vai comercializá-lo, você vai deixar para ser matriz e reprodutor, e os outros você vai comercializando depois. Certo? Baixa produção e produção irregular. Então, além de você ter uma ave que não é tão produtiva, você tem uma produção irregular. Às vezes você pode ter uma semana que ela é bem produtiva e na outra quase nada. Você tem uma ave que tem uma produção contínua, mas 3 ovos por semana. Um ovo hoje, outro ovo daqui a 4 dias. Então, é contínuo, você conta com ela, você sabe que ela vai ter o ovo, mas ela não tem uma sequência boa. Então, isso prejudica a sua produção em relação a nível comercial. Como trabalhar com raça de capoeira de forma comercial? Vamos lá. É o que eu indico para vocês, é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu misturo raças híbridas, eu compro pintinho e misturo com as que nascem na chocadeira, nascem por aqui. Mas o seu primeiro ponto é fazer um crescimento do seu plantel. Nesse momento, você não precisa pensar muito em melhoramento genético. Nesse momento, você precisa de número, você precisa de quantidade. Então, quanto mais nascimentos você tiver, melhor. Porque você vai ter aves em uma sequência de idades. Mesmo uma ave mais nova pode até crescer mais do que uma mais velha. Então, você vai juntando, acumulando essas aves, para quando chegar no seu ponto de limite, e aí quem vai decidir é você. O meu é 300 aves, mas para outras pessoas pode ser mais, pode ser menos, depende de quantas você quer comercializar semanalmente. Quando você chega nesse limite, esse plantel é que vai gerar novos pintinhos para você vender, novos pintinhos que vão crescer, que você vai vender, e eventualmente vai gerar ovos que você vai consumir na sua casa, você vai fazer chocar e vai sobrar. Essa sobra precisa ser à venda obrigatoriamente para sustentar o plantel em relação à ração. Então, depois que você faz o crescimento, tem muita gente na internet, mas galinha de capoeira dá para ser feito, porque olha aqui. Aí quando você vê um plantel grande que você não tem. Você não tem nada hoje na sua mão. Você está 0, você tem 10, você tem 15. Então, se você tem 10, você tem 15, que pode ser o seu limite, mas em algum momento você vendeu as galinhas, você não consegue mais gerar pintinho. Você vendeu o seu galo reprodutor, você não consegue mais um pintinho de qualidade. Então, você precisa ter isso na cabeça. Sempre manter aquele plantel naquela quantidade de aves que você quer. Então, aquele é seu plantel base. É aquele seu plantel que vai gerar novos indivíduos para serem vendidos ou para substituir o que você tem hoje. Então, a partir daí é que você começa a fazer suas vendas e aí, muito provavelmente, não para mais. Certo? Mas o que é que você não pode fazer? Identificar um plantel e chegar no final do mês vender ele todo. Se você vender ele todo, você vai ter que começar do zero toda a formação do seu plantel novamente. Então, mais uma vez, não inventa, não fique enfeitiçado pelas coisas. Ou você compra pintinho todo mês para ir trabalhando todo mês, ou você tem uma criação sustentável para poder gerar os seus pintinhos, certo? Se você vai querer vender o plantel todo mês, é muito melhor você comprar o pintinho e tocar o pau. Beleza?